dia, Santo! Santo dia! Então seja bem-vindo a mais um Consagra-te TV. Hoje vamos partilhar sobre mais uma virtude. No programa passado nós falamos sobre a profunda humildade e hoje vamos falar sobre a fé viva. Esta virtude presente na vida de Nossa Senhora de uma maneira muito particular e desde o início da sua vida. Ela que precisou ter esta fé para que, assim como recebeu a visita do anjo Gabriel em sua casa para corresponder ao chamado de Deus, fez com que todos esses ensinamentos da sua vida pudessem passar para nós. Então, imaginem aí vocês mulheres, Natália se imagine recebendo a visita de um anjo, a visita do anjo Gabriel, e tendo que responder a pergunta dele, para ser a mãe do Salvador. Então, a fé de Nossa Senhora passou por diversos momentos. Por exemplo, no estábulo, quando houve o nascimento de Jesus. Ela precisou acreditar que ali era o Filho de Deus. Precisou acontecer durante todos esses 9 meses para que ela acreditasse que ela estava carregando o nosso Salvador. Então, Nossa Senhora, ela participa na vida do cristão de uma maneira muito particular, porque, infelizmente, nos dias de hoje, estamos perdendo a fé. Estamos deixando de acreditar em Deus para muitas vezes acreditar em coisas que passam, em coisas efêmeras, em coisas supérfluas. Então, hoje, no nosso programa, vamos partilhar sobre isso e, por exemplo, como devemos agir na virtude da fé. Natália, a fé muitas vezes é algo abstrato, a gente não consegue pegar, não consegue medir, mas na vida de Nossa Senhora ela conseguiu expressar, né, como essas ações que eu falei. Mas a virtude da fé a gente precisa expressar na nossa vida, na nossa rotina. Como é que a gente deve agir com esta virtude? Exatamente. A fé é um dom de Deus, né? A fé é algo que Deus dá para nós, né? Como graça. E aí a gente precisa entender que se a fé é algo que eu não consigo pegar, mas que eu acredito, que eu não consigo muitas vezes ver, mas que eu acredito, que os meus sentidos não conseguem sentir, mas que de fato eu acredito. Então é preciso que a gente transpasse todos os nossos sentidos a fim de acreditar mais. Pense um pouco, a Virgem Maria quando estava naquele momento nas bodas de Caná, Nosso Senhor ainda não tinha feito nenhum milagre. Nossa Senhora, sabendo que ali havia um Deus, que ali havia uma pessoa que poderia realizar aquele milagre, ela transpassou os seus sentidos, porque ela ainda não tinha visto o milagre do nosso Senhor, porque Deus ainda não tinha feito nenhum milagre. Mas ela transpassou os seus sentidos e ali pediu, suplicou o milagre da transformação da água em vinho. Veja que a Virgem Maria ela soube colocar-se no verdadeira posição de uma mulher que tinha uma fé viva. Mas quantas vezes a gente para diante de diversas situações das nossas vidas e ficamos temerosos no que será que o Senhor irá fazer comigo? O que será que irá acontecer comigo? Nós paramos diante de uma doença, nós paramos diante, muitas vezes, de uma avaliação dos nossos irmãos, nós paramos diante de várias situações da nossa vida. Quando alguém questiona sobre o nosso trabalho, quando alguém diz que irá nos demitir. E diante de todas as situações, nós ficamos como? Desconfiados, tristes. E é essa forma que o Satanás tem para cutucar a nós cristãos. Porque pense, se eu fico triste, eu acabo duvidando de Deus. E se eu duvido de Deus, eu já não coloco Deus como o Senhor da minha vida. Ele já não é o meu tudo. E aí é essas as situações que a gente vai debater hoje no programa. E é esse desvio que Natália falou, o desvio da tristeza, que nos tira a fé. Na virtude da fé, nós precisamos ter confiança. Precisamos acreditar em Deus e, acima de tudo, precisamos conviver com Ele. Jesus, durante toda a sua vida, ele era alegre. A alegria, ele passava alegria para os irmãos, passava confiança, passava perseverança. E isso alimentava a fé dos irmãos, alimentava a fé de todos os discípulos. Então, é pelo desvio da tristeza que nós não conseguimos viver a fé.
E pelo contrário do que muitas pessoas dizem, que devemos buscar alegrias passageiras, nós devemos buscar a verdadeira alegria que vem de Deus. E é pela nossa fé que vamos encontrar esta verdadeira alegria. E como a Natália falou, existe a tristeza. Mas a gente precisa entender, muitas vezes nós ficamos tristes com um familiar que nós perdemos, por exemplo. A tristeza vem e deve vir, porque isso mostra que nós amávamos aquela pessoa, que nós tínhamos um prazer muito grande de estar com aquela pessoa, e isso nos deixa triste porque a gente não vai ter da mesma forma. Mas é preciso a gente viver a tristeza com Deus. É lícito nós ficarmos tristes, mas devemos saber conviver com essa tristeza. Não é para a gente viver eternamente tristes, mas a gente sabendo como conviver, como trazer esta tristeza para junto de nós, para que Deus também habite dentro de nós nesta tristeza e fazer com que nós vivamos com Ele. Ora, Jesus não chorou com a perda do seu amigo Lázaro? Ele ficou triste, mas ele não ficou depressivo, ele não ficou se esgoelando, todo ficando com lágrimas e se acabando, não. Pelo contrário, ele soube viver a sua tristeza. E isso mostra que devemos ter a tristeza com Deus, mas existem pessoas que não vivem a tristeza com Deus, né, Natália? Exatamente, existem pessoas que param a tristeza, né? Viver a tristeza com Deus é transpassar o momento da tristeza e vendo ali um motivo para seguir com Cristo, para se doar, para renunciar a Cristo. E perceba que muitas vezes, quando a gente vive a tristeza, o que vem em nosso coração é uma ausência de paz interior, é uma depressão, como o Flávio falava, que talvez hoje seja a doença que mais assola o século, mais assola as pessoas. É o desânimo, né? As pessoas já não têm mais ânimo para estudar, já não têm mais ânimo para trabalhar, já não têm mais vontade de conversar com o irmão, as pessoas já não têm mais vontade de viver. E aí vem toda os crescentes números de suicídio, né, de pessoas que querem simplesmente se jogar de uma ponte, se jogar de um prédio e sem nenhuma reflexão sobre aquilo, né? E é tão importante que a gente entenda que a tristeza é uma arma, como eu disse, é uma arma de Satanás. É muito importante que a gente entenda isso. Satanás, ele não consegue entender o que eu penso, mas ele consegue ver, ele consegue decifrar o que eu penso através do que eu expresso. Através do meu rosto, das minhas expressões, ele consegue entender como eu estou me sentindo naquele momento. E ele começando a entender essa expressão, ele começando a desvendar essas expressões, ele toma posse de nós, de nossas ações, né? Instigando pensamentos, instigando reflexões que, de fato, não nos levam a nada. O que nos leva a pensar, por exemplo, será que Deus é Deus e Ele não poderia me tirar deste lugar aqui, deste prédio? Eu estou tentando me suicidar. Será que Deus não é todo poderoso e não poderia me tirar daqui? Sim, Deus é todo poderoso, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então é necessário que a gente tenha fé, confie em Deus. Confie em Deus que, de fato, Ele é o Senhor da minha vida. Se eu coloco Deus como o Senhor da minha vida, como o primeiro lugar da minha vida, eu confio nele, tudo que tenho. E jamais posso ter medo. Porque, de fato, a tristeza está muito relacionada com o que eu sinto. Apesar de não ser aquilo, né? Porque fé não é sentir algo. Como eu disse, fé é crer naquilo que eu não vejo, crer naquilo que eu não sinto, crer em tudo que, de fato, os meus sentidos não conseguem explicar. E esse sentimento, muitas vezes, de tristeza, né, de uma tristeza muito intensa, faz com que a gente, muitas vezes, sinta inveja da vida dos outros, né? Ah, a vida de Natália é muito melhor que a minha, né? Ah, o meu vizinho tem muitos mais carros que eu, meu vizinho sempre faz as coisas melhor do que eu, e já surge a inveja. Né? A inveja, muitas vezes,
é uma consequência da sua tristeza. Já que eu não faço as coisas direito mesmo, então é melhor me jogar de uma ponte. Né? E aí você vai perdendo toda a essência da sua vida, vai perdendo toda a confiança que você tem em Deus. E muitas vezes surgem pensamentos provocados pelo demônio, por exemplo, fira quem o feriu, se não sou feliz, ninguém será. Eu estou apenas cumprindo ordens. Na casa de meu pai eu tinha isso, e agora? Para curar a tristeza, vão às compras. Façam de tudo para você curar sua dor de cabeça. Se você tem um emprego, amizade e casamento, se estão desanimados, para que continuar? Se você não está vivendo bem, é melhor se suicidar. Use drogas, esqueça os medos. Será, meu irmão, que você muitas vezes não já disse estas palavras? Algo que é comum, né? A gente ouvir aqui no Nordeste. Para afogar minha tristeza, eu vou beber todas. Pois é, vou tomar uma. Já que o dia foi péssimo, vamos tomar uma que a gente esquece. Né? Vamos beber para esquecer. Mas aí as pessoas continuam a frase, só não esqueça de beber. Mas será que você não está esquecendo da sua vida? Será que você não está esquecendo dos seus princípios? Será que você não se esqueceu de Deus? Será que a graça que está passando pela sua vida está simplesmente passando e você nem está percebendo, como disse Santo Agostinho? Então, meus irmãos, é preciso nós pararmos e analisarmos a nossa vida para ver como está a nossa fé. Como está essa fase da sua vida que passa por dificuldades. Como você está enfrentando os seus problemas? Como você está enfrentando as suas dificuldades no seu trabalho, com o seu chefe? Como você está com seus pais? Como você está com seu esposo, com sua esposa? Meus irmãos, a fé passa por todos os momentos da sua vida, porque pode acontecer uma coisa boa, mas também pode acontecer uma coisa ruim. Então é melhor a gente sempre ter a fé viva, ter uma fé firme e corajosa, como de Nossa Senhora. E para isso, é preciso a gente entender também que existem as frustrações. Às vezes a gente faz uma coisa, não faz bem e já fica frustrado. Né? Então, como é, Natália, esse processo que a gente deve enfrentar da frustração, de não ficar com a tristeza? É natural que depois que a gente não consegue fazer algo bem ou não consegue fazer dando o nosso melhor, é natural que a gente fique rebelde, que a gente fique angustiado, que a gente fique chorando, que a gente fique com insônia, pensando, eu poderia ter feito desta forma, ou poderia, se eu fosse fazer agora, eu faria desta forma. A gente fica com falta de apetite, a gente fica com os problemas repensando, e aí causa, muitas vezes, problemas de pele, causa queda de cabelo, né? As meninas, com certeza, sabem muito bem o que é isso. E aí, é necessário que a gente saiba dominar, né? O ser humano, ele precisa saber dominar o seu corpo. E isso é muito necessário. É muito necessário que eu comece a aprender que nem sempre vai dar certo. Que nem sempre vai ser conforme eu quero. Que nem sempre as pessoas vão me elogiar, ou que nem sempre as pessoas vão dizer muito obrigada. E a gente precisa entender e compreender o lado das outras pessoas. Compreender que o mundo não gira ao meu redor, né? O mundo não é egocêntrico e não pode ser assim, né? Aliás, o mundo é egocêntrico, mas não pode ser assim, né? Não pode girar ao meu pensar. Não pode girar somente no que eu penso, no que eu quero. Mas o mundo precisa ser de outras formas. Então, é preciso que a gente comece a aprender a viver o sofrimento, como São Luís fala, né? É preciso abraçar a nossa cruz, né? Sabendo que a Virgem Maria irá, de fato, adocicá-la. Mas é preciso que é preciso que eu faça primeiro a minha resposta. Que eu primeiro diga, não, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser comigo, ainda na minha tristeza. Mas que o Senhor venha, de fato, a amenizar a minha tristeza através das minhas expressões. Quanto tempo faz que você não ri? Quanto tempo faz que você simplesmente não olha para o seu irmão e primeiro dá o seu passo em agradecer pelo dom da vida dele, em dizer muito obrigada pela sua amizade, pelas suas palavras. E é assim que a gente vai começando a rever os nossos atos. Né? A tristeza não é somente
o que os outros fazem comigo, mas muitas vezes o que eu começo a remoer em meu coração e deixo ali. E muitas vezes esses sentimentos fazem com que a gente pare neles e não continue, né? Ah, já que eu tô com essa doença aqui, tô doente, e fica só, não tô doente, mas não busca a cura. Então, devemos buscar também saber a verdadeira alegria de ser filho de Deus, de buscar realmente a alegria dentro dos irmãos. Se você sabe que aquele irmão está passando por uma dificuldade muito grande, vai lá e lembra ele uma situação engraçada, vai lá e lembra ele uma situação que lhe faça feliz, não para esquecer os problemas, mas para ver que a alegria está dentro dele, de que a tristeza não deve dominar por completo, mas que ele precisa saber conviver com a tristeza e de que o sorriso existe, ele não morreu. E são esses motivos que servem para combater a tristeza. Nosso livro das Portas do Inferno diz: a tristeza não necessariamente vai deixar a pessoa desfalecida, mas oportunamente zangada e com vontade que todos percebam o seu sentimento abatido. Ela quer que lhe deem atenção. Então, muitas vezes a tristeza, como a Natália estava falando antes, busca o egocentrismo, busca trazer sempre as situações para si. Mas a gente deve, através da virtude da fé de Nossa Senhora, buscar o outro. Nossa Senhora estava muito alegre, recebeu a visita do anjo, foi a mãe de Deus. Então ela foi correndo até a casa de Santa Isabel para fazer com que esta alegria também passasse para Santa Isabel. Será que Santa Isabel não poderia estar em um momento de dificuldade? Então, meus irmãos, compartilhem os momentos de alegria que vocês têm. Digam aos irmãos, não para se vangloriar, para dizer, eu tenho isso, aquilo outro, mas para compartilhar da fé e ver que o outro também pode conseguir. Olha, já que eu consegui, você consegue também. Buscar o outro para cima, pegar pela mão. Então é preciso a gente entender que a gente deve procurar essa via, a via da virtude e da fé, e não o desvio da fé pela tristeza. A gente não deve viver procurando tristeza, pelo contrário. Quando Natália se refere a abraçar a nossa cruz, ela fala que devemos saber como conviver com a nossa cruz. Vamos dar o exemplo do cônjuge, né? O esposo e a esposa, eles se casam para ajudar o outro, um ao outro a levar a sua cruz. Cônjuge já está dizendo, é levar o jugo, o peso, o fardo com. Então, os dois se unem aí para ser só uma carne, para ajudarem a santificar os filhos, a se santificar e santificar o outro. Então, Natália, esse desvio da fé pela tristeza, a gente sabe que gera muitas vezes dúvidas na crença em Deus, né? A pessoa vai ficando triste e vai perdendo o sentido da vida, vai perdendo as coisas, e a gente sabe que a gente não deve se desviar pelo caminho da tristeza, não é verdade? Exatamente, vai começando a duvidar, né, de que o Senhor pode, né, que Ele é o Todo-Poderoso. E isso é o que mais o Satanás quer. Porque o que foi que aconteceu? O primeiro pecado aconteceu pelo quê? Pela dúvida. Por que o Senhor poderia ter me dado todas essas árvores, mas dessa daqui Ele não me deu? Por quê? Ora, o Senhor não me ama porque Ele está me negando comer do fruto de uma árvore. Ele não me ama por causa disso. Foi isso que Adão e Eva pensou naquele paraíso. E muitas vezes é isso que muitas vezes o demônio faz com que a gente pense. Ora, ninguém me ama. Porque, olha, quando eu não consigo fazer algo de errado, todo mundo me julga logo, todo mundo já olha de cara feia pra mim, ninguém vem aqui ao meu encontro pra perguntar o que é que eu tô sentindo, o porquê que eu tô triste, o porquê que eu tô chorando. Ninguém me ama. Ninguém me ama, nem o Senhor me ama, porque Ele também não me tira dessas situações que eu vivo, Ele não olha para minhas necessidades, eu já pedi tantas vezes, Ele não me atende, eu acho que Ele nem existe mais. E é isso que a gente vai começando a pensar, e é isso que Satanás quer. Mas, meu irmão, nesses momentos, eu peço que você peça a intercessão da Virgem Maria, para que ela venha dar toda a certeza de que é o Senhor que vem ao nosso encontro, que Ele nos ama, que venha preencher de fato os nossos corações. E é uma terapia muito simples, como a Natália falou. Pedir a intercessão de Nossa Senhora, por quê? Porque é ela quem mais sofreu nesta vida. Meus irmãos,
Vocês já viram alguma mãe de pé sendo observada por todas as outras pessoas, onde julgaram o filho dela por ser um condenado, um pecador, e sendo crucificado na sua frente? Não existiu. Nossa Senhora foi a mulher que soube sofrer. O Calvário ensinou a ela a viver. Então, peça ajuda a ela, que com certeza ela vai lhe ajudar. E sabe uma terapia boa? Despreze os primeiros sentimentos de inveja e ciúme que apareçam no coração. Quando estiver de mau humor, resista ao lamento, à murmuração e ao pensamento negativo que gera autodestruição. Reflita sobre as qualidades do próximo. Elas não diminuem as suas. Antes, são motivos para imitá-lo. É preciso não levar a sério os medos em relação ao que os outros pensam de você. Coloque a fé somente em Deus e retire o foco de seu olhar das frustrações e carências. Assim sendo, passe a alegrar-se com o que tem. Muitas vezes, a gente só pensa, a gente tem 99% da nossa vida feliz, mas a gente se apega àquele 1% que está triste. A gente se esquece de toda a nossa vida, de toda a nossa família, dos nossos amigos, daquilo que Deus nos proporcionou, da graça que Ele nos deu, e a gente fica com o nosso erro, com o nosso pecado. Mas Deus veio para nos salvar, para nos tirar das amarras de Satanás, que muitas vezes, como a Natália falou, colocam aquelas sugestões, vão sugerindo, não deu certo isso daqui, não, é porque você não presta mesmo. Mas não dê atenção ao demônio. Não deixe sua cabecinha vazia. Como diz um santo de nossa igreja, cabeça vazia é oficina do demônio. Então preencha da virtude e da fé de Nossa Senhora. E para isso a gente tem as palavras de poder da nossa Sagrada Escritura. Por exemplo, a gente encontra em 2 Coríntios capítulo 7. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Então, meus irmãos, que a cada dia que passa, vocês possam lutar e conviver com a virtude da fé para derrotar a tristeza. Que Nossa Senhora interceda na sua vida para que no coração dela, que tanto é chagado, você possa consolar. Você possa chegar a Nossa Senhora e tirar um espinho do coração dela, que tanto dos seus pecados que você faz machucam. Então, que Jesus, na sua sabedoria eterna, nos dê sempre a alegria de ser filho de Deus. Mesmo que a sua vida esteja muito difícil, mas não deixe de sorrir. O sorriso muitas vezes pode alegrar o coração de muitas outras pessoas que estão precisando. Então, se a gente sempre seguir esse princípio, pode ser que um sorriso chegue até você, mesmo que aquelas pessoas não estejam em mil maravilhas. Mas devemos buscar a felicidade sempre em Deus. Se aconteceu alguma coisa de ruim, reze. Reze para que Deus o console, que Deus lhe dê a graça de perseverar e não ficar cabisbaixo, mas de sempre buscar as coisas do alto. E para a gente conseguir adquirir a virtude da fé, nós precisamos rezar. E esta oração a gente tem no nosso livro, no nosso PHS, que é a oração de louvor, para a gente rezar nos dias 2, 12 e 22. Acompanhe conosco. Profetas do Altíssimo, obedientes à fé, que em tudo louvais ao Senhor. Reconheço-vos como enviados à terra, para amar a Deus e expressar esse amor, anunciando por inspiração divina as sagradas Escrituras. Sois os mensageiros a quem Deus mostrou acontecimentos futuros, por meio de sonhos, visões ou aparições. Que venha o tempo em que a Santíssima Virgem tenha mais filhos, servidores e escravos, como nunca teve, e que por este meio Jesus Cristo, meu amado Mestre, reine totalmente em todos os corações. Quero convosco fazer comunhão na partilha e propagação dos atos e feitos de Deus. Quero louvar a encarnação de Jesus e a dependência que ele teve durante toda a sua vida, a Virgem Maria. São Luís Maria Grião de Montfort, profeta e formador dos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu me coloco como flecha aguda nas mãos de Maria Santíssima, para transpassar seus inimigos. Acolhei a oração de louvor deste crente que necessita cada vez mais de uma fé pura, viva e corajosa, que oportuna ou inoportunamente possa manifestar toda a honra e homenagem a Deus.
Neste momento, você coloca os motivos pessoais para o louvor a Deus. Lembra aqueles momentos de graça que você recebeu de Deus. Dai-me o dom de meditar a vida, paixão, morte e ressurreição, louvando a Deus em todas as provações, envolvido pela fé viva, virtude que envolveu a Virgem Maria, mesmo quando viu seu Jesus nascer no estábulo e acreditou que era o Filho de Deus. Vencerei a ambição terrena, as discórdias, o medo da morte e do demônio, as dúvidas e as calúnias pela defesa do nome de Jesus. Obedecendo à Igreja, seguindo seus mandamentos, suas regras de vida e acreditando em tudo o que ela nos manda crer, permanecerei na fé. Dai-me força para dar de comer aos que têm fome e a tantos que, não conhecendo a palavra, desconhecem a verdade. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Amém. Então, meus irmãos, se vocês quiserem saber mais sobre a virtude da fé de Nossa Senhora, sobre a fé viva, pode entrar no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br ou comprar os nossos materiais em nossas missões, na nossa casa de formação em Natal, ou atrás da Catedral Metropolitana, na loja Sagrada Família. Que você fique com Deus, fique com Nossa Senhora e cheirinhos!